Boa noite. O chá que nossas mães e avós receitam há décadas para dor de barriga, resfriado, dor de cabeça e outros tantos males tem recebido cada vez mais atenção da ciência. É que é cada vez maior o número de pessoas que se dizem beneficiadas pelo uso de produtos e tratamentos diferentes dos usados pela chamada medicina tradicional. Aromaterapia, reiki, cromoterapia, reflexologia, shiatsu fazem parte de um grupo cada vez maior de métodos terapêuticos classificados hoje como complementares ou alternativos. O que é, quando recorrer e quais os principais tipos de terapias alternativas é o que vamos discutir no Opinião Pernambuco de hoje. Para o programa, convidamos Claubete Nóbrega, que é terapeuta transpessoal. Também está conosco Leopoldina Alencar, terapeuta floral, aromaterapeuta e mestre em reiki. E completa o nosso debate Rosângela Vec Bittar, terapeuta especialista em terapia floral pela UFPE e mestre em reiki. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e ainda para o Twitter, @OpiniãoPE. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindas. Eu queria começar perguntando se existe, se é possível a gente definir o que são terapias complementares. Há um conceito pacífico entre os profissionais que trabalham na área do que seria uma terapia complementar, uma terapia alternativa? Acho que Claubete pode começar. A terapia complementar ou alternativa, como a gente vem denominando, faz parte de um movimento muito antigo, dos primórdios da civilização, onde nós utilizávamos o corpo como sinalizadores, né, do que estava acontecendo dentro e fora, mundo externo e mundo interno. A partir desse lugar, com o processo do desenvolvimento, nós fomos nos desconectando daí. E agora nós estamos voltando pela consciência de que fora do corpo não é possível realizar aquilo que a gente veio realizar aqui no planeta. Desculpe, Leopoldina, um conceito para a terapia alternativa? É uma terapia que trabalha com o todo, com a pessoa como um todo. A gente costuma dizer que na terapia alternativa, ou holística também, como é uma denominação, nós não tratamos doenças nem sintomas, nós tratamos o doente. A gente acredita que a doença é só uma expressão do que está acontecendo em desequilíbrio com a pessoa. Então a gente vê a vida da pessoa, a história dela, como ela se comporta na diversidade, como ela convive com as outras pessoas. E isso, para nós, é um caminho de cura. Então, a gente vai buscar a causa, a gente não trabalha no sintoma como a medicina tradicional. Rosângela, nesse sentido do que Leopoldina falou, a gente sabe que a medicina tradicional, ela faz o diagnóstico, identifica o órgão que está doente e faz a intervenção em cima daquele órgão. A cura se dá pela intervenção direta nesse órgão. Como é que a terapia tradicional trata uma doença em um órgão particular? Segundo a medicina, por exemplo, tradicional... Terapia alternativa, desculpe. Como é que ela trata a doença em um órgão particular? Cada órgão, ele geralmente corresponde a alguma emoção. Como acontece quando você avalia uma pessoa pela medicina tradicional chinesa. Por exemplo, a raiva, o órgão de choque da raiva é o fígado, né? E assim vai. Mas assim, nós analisamos a pessoa pela história dela, em geral, em todas as práticas. Faz anamnese, avalia a história da pessoa, vê qual é o órgão de choque. Por exemplo, uma pessoa que tem pânico. Geralmente, o órgão de choque na pessoa com pânico é o abdômen, a região abdominal, né? O que seria um órgão de choque? É o ponto fraco na pessoa, naquela pessoa. Alguns, por exemplo, num câncer, uma pessoa não tem um câncer de mama. Sim. Eu trabalho muito dentro da oncologia. Fiz um trabalho durante 6 anos no Hospital das Clínicas com pacientes oncológicos, um trabalho voluntário. Hoje eu faço no Instituto Cristina Tavares. E o que acontece que eu verifiquei, que eu tenho pesquisa registrada e tudo mais,
Por exemplo, câncer de mama. 99% dos casos de câncer de mama surgiram após o evento de natureza afetiva com aquela pessoa. O que acontece na mama? No centro da mama tem uma glândula super importante que é o timo, que regula o quê? A imunidade no nosso corpo. Então, tudo tem um porquê, tá? Mas a gente, quando olha a pessoa, olha a questão emocional, no caso, uma perda afetiva, a gente avalia que, por exemplo, no câncer de mama, que a imunidade está baixa, e todos aqueles sintomas emocionais que a pessoa tem, né, ao longo do processo de adoecimento, né, e vai tratar essas questões, né? Nesse sentido, Claudete, qual seria a relação entre corpo, espírito e mente? Como é que vocês organizam essas três entidades no corpo, no ser humano? Esses três níveis, do ser, né? Corpo, mente e espírito, e emoções. O nosso corpo é uma sedimentação do propósito do ser. Então a gente constrói e estrutura um corpo a partir dessa sedimentação. E dentro dele, ele é uma causa, não quero usar essa palavra, ele é uma manifestação externa daquilo que o ser é e daquilo que ele veio pôr em movimento. Então, aquilo que ele veio pôr em movimento vai compor o corpo emocional e o corpo mental através dos sistemas de crenças. O corpo emocional através de sensações e de sentimentos. Então, o corpo começa a trazer para a superfície aquilo que existe enquanto crenças e enquanto sentimentos. E vai traduzir os sentimentos e as crenças em sensações. Então, o rastreamento se dá no momento em que a gente começa, através do corpo, adentrando lentamente, gradativamente, os níveis mais sutis e ajudar esse ser a estar presente com ele mesmo para poder se reconectar com o propósito dele, com aquilo que ele veio trazer para aqui, para o planeta. Porque a gente costuma muito ver a gente separado desse conjunto que é o planeta. Mas nós somos o planeta. Então, à medida em que a gente se conecta com essa consciência de que nós somos o planeta, a gente põe em movimento um processo de cura que é coletivo. Né? Então, esses níveis precisam estarem juntos, trabalhando em harmonia, em beleza, em integração. Leopoldina, quando a gente fala terapia complementar, a gente pode entender que esse tipo de terapia deve sempre andar em conjunto com as terapias chamadas tradicionais, ou isso não é verdade? É verdade em parte, não é? Se a pessoa está com uma doença que precisa de uma intervenção da medicina tradicional, alopática, ela vai fazer essa intervenção, ela vai buscar essa intervenção e a gente vai complementar o trabalho no nível emocional, no nível mental. Você imagine uma pessoa com diagnóstico de câncer. Se ela deprime, ela tem uma resposta muito mal ao tratamento. Se ela, ao invés de deprimir, a gente com a terapia floral previne a depressão, ajuda, apoia ela responder ao tratamento alopático, ela vai responder muito melhor. Essa é a pesquisa do grande descobridor da terapia floral, Dr. Eduardo Bach. Ele descobriu que existem 12 temperamentos dentro da terapia floral. E esses temperamentos, eles são determinantes no adoecimento da pessoa e na cura da pessoa. Então, como ele observou isso? Ele observou que duas pessoas com o mesmo diagnóstico respondem de forma diferente ao mesmo tratamento. Então, assim, o que há de errado nisso? Não há nada de errado. O que acontece é que cada pessoa tem um temperamento que vai responder de forma diferente a um tratamento. Então, a gente nunca vai esperar que a pessoa tenha a mesma resposta num tratamento com terapia floral que a outra teve usando os mesmos florais. Porque o temperamento dela, a forma dela responder à demanda externa é determinante no seu processo de adoecer e no seu processo de curar-se. Então, a gente trabalha tanto na prevenção, e aí quando a gente trabalha com ela sozinha, não precisa da medicina alopática, funciona maravilhosamente bem na depressão, na prevenção. Por quê? Porque a gente compreende que o adoecimento começa nos níveis sutis do ser.
no mental, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, que vão precipitar-se depois, posteriormente, no físico, quando não tratados. Então, o físico é como se fosse o último estágio da doença. E a terapia floral, ela vai muito bem nesses níveis sutis, porque ela é uma energia sutil, sem princípio ativo, que vai trazer o equilíbrio nesses níveis sutis, evitando a precipitação da doença no físico. Rosângela, a gente pode organizar hoje os principais tratamentos terapêuticos complementares? Quais são os mais procurados hoje, os mais usados? Enfim, alguns já têm eficácia científica comprovada? Primeiro, eu vou fazer uma observação. Esse termo complementar, ele é usado pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando foi feita a legislação no Brasil para o SUS, né, se continuou usando esse termo de complementar, tá bom? Complementando a resposta anterior. Agora, com relação hoje no SUS, o que é mais, vamos assim dizer, disponibilizado é a acupuntura e fitoterapia. Então, na rede do SUS, pelas informações que eu tenho de participação em congresso e tal, são as que nós encontramos com mais facilidade, tá? Em vários municípios brasileiros. E a terapia floral sempre tem entrado de uma maneira muito sutil, que é o que nós temos falado aqui mais na nossa conversa. Mas de todas as práticas, o que Reiki tem entrado como trabalho voluntário nos hospitais, hoje em dia o Sírio-Libanês tem um grupo que faz Reiki nos pacientes internados, né? Tem outros hospitais lá em São Paulo também que o fazem, não é? Porque já tem uma regulamentação lá no estado e a nível também de alguns municípios com relação a isso. Então, o Reiki, por exemplo, ele é muito usado. O floral, ele é muito usado, mas o floral sempre tem caminhado um pouco assim à margem, porque tem sido usado naqueles profissionais que fazem isso como um trabalho voluntário. Hoje, por exemplo, o floral está regulamentado no estado do Rio de Janeiro, no estado e no município do Rio de Janeiro recentemente. Algumas práticas, vamos assim dizer, da medicina convencional têm regulamentado a terapia floral como uma prática, uma ferramenta a ser usada para facilitar seu trabalho. Por exemplo, odontologia é regulamentado a nível de especialização dentro da odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional e enfermagem. Hoje tem essa prática regulamentada para o exercício profissional naqueles profissionais que fizerem uma especialização. Então, hoje o que nós temos mais no Brasil a nível de SUS é acupuntura e fitoterapia, mas a nível de usuário, assim, em consultório, em trabalhos voluntários, ainda é terapia floral e o Reiki estão na frente. E também na parte de massagem, que hoje em dia massagem, o pessoal de fisioterapia está fazendo muito cursos de massagem e integrando a sua parte profissional. Né? Shiatsu, que é um tipo de massagem de orientação que segue os princípios da medicina tradicional chinesa, que abrangem a parte dos meridianos, entendeu? É mais ou menos isso aí que está acontecendo hoje. Uma coisa interessante que você falou com a relação entre algumas profissões e as terapias alternativas de serem mais próximas. Como é que está o profissional, a formação do profissional de saúde hoje, o médico, o enfermeiro? Eles têm alguma formação na faculdade sobre esses tratamentos complementares, alternativos? Olha só, hoje em dia existem especializações de terapia floral em alguns estados. Em São Paulo, nós temos na Anhembi Morumbi. No Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já está na 4ª ou 5ª versão. Aqui em Recife teve o primeiro e nós estamos para dar outro curso de formação, tá? Que deve começar ainda esse ano, para poder formar esses profissionais com relação à terapia floral. A USP, tendo o curso de enfermagem, tem terapia floral. Tá? Mas só que terapia floral são especializações, né? Quem quer fazer, isso não está na grade curricular desses cursos ainda. No curso dessa universidade tem sido dado uma disciplina chamada Práticas Complementares de Espiritualidade, dada pela professora Eliane Ribeiro de Vasconcelos, onde eu mesma já fui dar aula no mestrado sobre essas práticas complementares, tá? Porque existe um grande interesse da adesão desses profissionais, principalmente dos profissionais da rede, de se integrar esses conhecimentos ao seu cotidiano, porque isso aí só vai beneficiar o paciente.
a pessoa tetada, pela forma que nós olhamos e pela forma de atuação, porque são práticas que elas são de custo muito inferior à medicação tradicional. Para uma depressão, o remédio tarja preta é muito mais caro do que um floral. E o tarja preta tem efeito colateral, o floral não tem. Só vai trazer benefícios. Ontem mesmo fui atender profissionais de saúde do Estado, fui fazer um atendimento voluntário, do pessoal da rede do Estado, pessoal que trabalha em farmácia, pessoal que trabalha nas unidades de saúde, porque essas pessoas estão adoecendo e não tem uma outra alternativa na medicina tradicional para suas questões. Então, eu fui atendê-los com terapia floral e foi, assim, uma adesão enorme. Quisera eu ter tempo para atender mais pessoas, entendeu? E isso aí, gente, a gente tem que divulgar, como nós fazemos nesse programa, que é super importante divulgar essas práticas para que as pessoas procurem. No próximo bloco, eu queria falar justamente disso. Quando procurar, como saber, né, que os profissionais estão aptos a fazer o tratamento de uma forma segura. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai precisar chamar um intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje é terapias alternativas. Para o programa, convidamos Claubete Nóbrega, terapeuta transpessoal. Também está conosco Leopoldina Alencar, que é terapeuta floral, aromaterapeuta e mestre em Reiki. E completa o nosso debate Rosângela Vec Bittar, terapeuta especialista em terapia floral pela UFPE e mestre em Reiki. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter, @opiniãope. Bom, eu queria agora que cada uma de vocês falasse um pouquinho sobre a especialidade de vocês. A Claubete, o que é a terapia transpessoal? A Leopoldina pode falar um pouquinho sobre o Reiki, sobre a aromaterapia. Enfim, cada uma falasse um pouquinho para a gente entrar mais a fundo em o que é cada uma dessas terapias, para que serve e a quem é indicado. Por favor, Claubete. Então, eu tenho concentrado as minhas atividades em uma abordagem, que é uma disciplina espiritual chamada Patchwork, e uma outra chamada Frequências de Brilho, que é um sistema de cura avançado. Avançado porque ele trata de dimensões muito sutis, né, de espaços internos e externos muito sutis dentro do ser humano. À medida que estávamos conversando, eu estava observando em mim e observando nas amigas o foco de cada um, né, de cada uma de nós que está aqui. Então, o transpessoal trata de nos conduzir de volta para aquele lugar de onde nos desconectamos, que é o nosso coração. Então, eu tenho sustentado esses lugares dentro de mim e no meu cotidiano e com os meus clientes. As respostas são extraordinárias. Seria uma espécie de meditação, Claubete? Desculpe a ignorância. Não é uma meditação. Esse sistema de cura, ele acontece através de toques sutis. Né, toques corporais. No nosso corpo, nós temos mapas dimensionais, mapas que nos conectam com a nossa realidade primordial. E esses mapas, eles são ativados através de toques sutis em determinados pontos específicos. Então, a gente adentra um portal energético no corpo, é tudo no corpo, né? A gente adentra um portal energético e põe em movimento, através de uma qualidade vibracional, aquele portal. O resultado disso é um processo de redespertar do ser. Então, Frequências de Brilho, que é o que estou divulgando agora nesses dias, nós acabamos de ter aqui em Recife a primeira transmissão dentro desse sistema de cura, que foi terça-feira agora, e vamos ter o segundo seminário brasileiro de Frequências de Brilho, que vai acontecer dia 11, 12 e 13 Seria com brilho de quê? Do ser. Do ser. É despertar a luz em cada célula do corpo. Então, o foco não é a cura. Em quanto tempo a pessoa começa a sentir
mudanças? Dependendo dos casos, é imediato. Então, a gente lida com AVCs, a gente lida com traumas intrauterinos, a gente lida com sequelas neurais, né? A gente lida com uma gama enorme. E né? Esse tratamento cura realmente? Esse tratamento põe em movimento, né? Porque a gente tem esse equívoco de achar que a gente vai em busca de algo para a cura. Sim. A gente precisa mudar essa forma de ver. A gente precisa ir em busca de algo para se pôr em movimento. Porque o que estagna no físico é porque eu deixei de pôr em movimento. Então, à medida que eu ponho em movimento, seja qual for o foco que eu esteja trazendo, a cura é uma consequência, não é o objetivo principal. Entendi. Leopoldina, fala um pouquinho da sua especialidade. Então, vou falar da aromaterapia, que é uma das vertentes do meu trabalho. A aromaterapia é o uso criterioso dos óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, apesar de serem naturais, orgânicos, puros, né? Originários da natureza, eles são complexos, né? Eles têm princípios ativos, ele tem uma complexidade química bem grande, mas é natural, é seguro para trabalhar, porque não traz efeitos colaterais, se usado na medida certa, na dosagem certa. Com efeito muito rápido, porque na aromaterapia nós trabalhamos em 2 portais. O olfato, que quando você inala, imediatamente você tem uma resposta emocional, mental, espiritual do óleo, porque cada óleo carrega uma mensagem que é reconhecida pelo cérebro e que você experimenta imediatamente aquela mensagem que o óleo carrega, aquele bem-estar que ele proporciona. E um outro portal que seria a pele, que a gente pode usar em massagens, óleos pós-banho, hidratantes, né? Inclusive shampoos, todos os produtos podem ser feitos. Que pode curar. Sim, porque ele na verdade tem um princípio ativo, tá? Só que ao contrário dos medicamentos, ele não tem o efeito colateral. Como ele é natural, vem da natureza, vem da planta direto, não é quimicamente produzido em laboratório. Quando você utiliza um óleo essencial, o seu metabolismo, ele absorve imediatamente, ele responde imediatamente a isso, porque ele reconhece. Todos os componentes de um óleo essencial nós temos no nosso corpo, no nosso metabolismo. Então, não existe um choque. Quando você inala um óleo essencial, vou dar um exemplo do óleo de menta, piperita, que é um óleo que nós tratamos sinusite, e realmente não retorna a sinusite. A gente tem experiência de cura de sinusite com inalação de óleo de menta piperita. Uma inalação seca, que a gente chama, nem é aquela que vai na água quente, é aquela que você coloca no lenço de papel, uma gotinha, inala, 3 vezes ao dia, você já tem uma resposta da sinusite maravilhosa. É um óleo que trabalha muito mental, limpa a mente congestionada. Então, a gente tem respostas muito práticas em situações de sintomas físicos também. Rosângela, fala um pouquinho da questão do floral e do reiki também. O floral é uma prática que ela não tem, como já falei, efeito colateral nenhum. Pode ser usado desde bebezinho até o idoso. Não é? É um remédio natural feito de flores silvestres, né, colhidos num determinado horário na natureza, onde são feitas as tinturas que daí é processado naturalmente e feito os remédios que as pessoas usam, as formulações que nós fazemos. Então, a atuação da terapia floral é muito grande. Por exemplo, eu introduzi dentro do Alzheimer. Hoje eu sou coordenadora de práticas integrativas e complementares da Associação Brasileira de Alzheimer. Tenho um livro publicado sobre esse assunto, onde nós podemos usar nas várias fases do Alzheimer, trazendo benefícios, freando a doença, tratando a depressão, tratando os distúrbios de comportamento, cuidando da sobrecarga emocional que o cuidador passa, que todos os familiares passam.
Então, assim, a atuação é muito grande. Na oncologia, como eu falei, durante o tratamento oncológico, minimizando efeitos colaterais. Em cuidados paliativos é excelente, né, para as pessoas que estão em fase terminal. E em outras situações, quando você perde um ente querido, tomar um floral, você vai ter, assim, uma resposta muito boa. E é um tratamento que ele não demora a vir os resultados positivos. E sempre uma pessoa que começa a tomar floral, a primeira coisa que ela fala ao retornar no consultório é: eu estou mais tranquilo, estou mais calmo, estou com clareza na minha mente para poder decidir a vida. E outros benefícios que os florais trazem em várias situações. E o reiki é uma prática que, na verdade, é uma prática que foi inserida no Ocidente através do mestre Usui, que é um professor, um monge japonês. Ele redescobriu o reiki. Na verdade, essa é uma técnica que é milenar. No Egito, você vê aquelas, dentro da grande pirâmide, tem os posicionamentos de emanação de energia e os símbolos, muito parecidos com os símbolos japoneses que nós usamos nessa técnica, que é uma técnica que você capta energia universal e coloca nos pontos, em algumas posições no corpo da pessoa. Com as mãos? Com as mãos. Você não precisa nem meter a mão na pessoa, é só emanar a energia. A pessoa sente geralmente quentinho o lugar onde você emana a energia. Ele beneficia com qualidade de vida, com tranquilidade, eu uso muito com as pessoas com Alzheimer, né, na região cerebral, beneficia bastante essa parte, promove relaxamento, aumenta a imunidade, alinha os chakras. Então, assim, tem muitos benefícios. Eu queria perguntar uma coisa, existem males, doenças mais indicados a serem tratados com terapias alternativas e outros menos, ou qualquer tipo de mal é indicado o uso da terapia alternativa? Qualquer mal você pode usar as práticas alternativas ou complementares à saúde, porque elas sempre trazem conforto, qualidade de vida, bem-estar. Então não existe efeito colateral em nenhuma dessas práticas? Depende da prática e da forma que é usada. Tudo tem que ser usado corretamente. Fitoterapia, chá. Você não pode usar 30 dias o mesmo chá, porque planta tem toxicidade, certo? Óleo essencial tem que saber usar. Tem indicação e contraindicação. O floral não tem efeito de contradição, efeito colateral, nem o reiki. Mas essas outras práticas que trabalham com molécula de planta, sim, porque o óleo essencial tem molécula de planta, na fitoterapia, quando você faz um chá, você tem molécula de planta, você tem que saber o uso correto. E o período correto também de tomar. Claudete, nesse sentido, como a pessoa pode identificar um profissional que atue nessa área, um profissional sério? Como o paciente pode ter certeza que está bem acompanhado? Existem normas que esses profissionais devem seguir? Como é que eu posso saber que eu estou sendo tratada por uma pessoa séria? Tem uma norma básica que a gente precisa estar inserido nela, que é a ética interna. Né? A ética é fundamental nesse lugar. Então, para você procurar um profissional, você precisa procurar um profissional ético, sério, comprometido, que esteja inteiro, disponível naquilo que ele está fazendo. Existe algum site que as pessoas possam consultar para que possam saber algum certificado que garanta que aquele profissional tem uma formação naquela área? Veja, existem muitos sites disponibilizando muitos serviços e orientando e educando muitas pessoas, né? Muitos sites a respeito. Você coloca lá o que você está precisando e você tem vários endereços. O que nós recomendamos é que a pessoa procure saber a conduta, o movimento daquele profissional, a parte ética dele, né? E eu vou um pouquinho mais, a cosmoética daquele profissional. Porque não é simplesmente, aí eu vou falar uma coisa bem interessante, não é simplesmente você fazer um final de semana de algo e achar que você está pronto, né? As terapias alternativas complementares sérias, elas são longas no aprendizado, porque requer maturidade do profissional, requer compromisso, foco. Então, essa maturidade profissional
eu sugiro às pessoas que procurem, investiguem, perguntem, questionem, vejam os resultados, para poder você ir para um profissional onde você possa de verdade fazer o processo de entrega. E esse encaminhamento, quem decide qual é o melhor tipo de terapia para aquela situação, para aquela dor que a pessoa esteja sentindo? Aí, nesse sentido, a pessoa deve procurar um médico ou ela deve ir direto ao profissional? Como é que é feito essa identificação de qual é o melhor tipo de terapia? Algumas pessoas têm chegado por recomendação médica, muita gente, para fazer yoga, para fazer uma terapia floral, principalmente para o reiki também. Muitos médicos conhecem, muitos médicos também são reikianos, encaminham, mas a própria pessoa pode buscar um profissional, complementando o que Claudete disse, procurar a formação desse profissional, qual é a formação dele, onde ele estudou, quais são os cursos que ele fez, né, como ele se formou. Mas qualquer pessoa pode procurar, sim. Se ela não está, acontece muitas vezes da pessoa procurar um médico e não ter um diagnóstico, porque não está no físico, os exames ainda não apontam nenhum diagnóstico, mas a pessoa está se sentindo mal, não dorme bem, às vezes tem dores, e aí uma prática dessa ajuda, porque vai trabalhar no sutil, onde a doença ainda está se instalando. Então, pode sim, desde que ela conheça o profissional, ela investigue bem, ela pode sozinha procurar uma terapia floral, um reiki. Eu tenho aqui uma pergunta de Almir do Cordeiro. Ele diz, para que o indivíduo seja beneficiado com este tipo de terapia, precisa necessariamente acreditar na sua eficácia? E aí eu acho que o Almir está querendo dizer é uma coisa que é bem interessante, que é o chamado efeito placebo, que muito se discute na questão das terapias alternativas. Como é essa relação, Rosângela? A pessoa precisa acreditar para que a terapia faça efeito? Não, a pessoa fazendo... O problema de acreditar ou não é que quando a pessoa não acredita, ela não faz vamos dizer, o tratamento adequado, no tempo que o profissional está determinando. Muitas vezes não toma a quantidade de medicação que a gente propõe, muitas vezes falta as consultas. O problema de não acreditar é nesse sentido, a pessoa abandonar o tratamento, fazer pouco caso, achar que não vale a pena. E aí, às vezes, nem toma, leva o remédio e nem toma, aí não vai funcionar. Agora, ela funciona independente da crença de cada um, independente de religião, não tem nada a ver. É a pessoa fazer o tratamento da forma que o terapeuta que está cuidando dele está propondo. Tomar o remédio na indicação correta, a quantidade necessária, fazer as consultas direitinho, aí vai funcionar. E a questão do efeito placebo? Muita gente diz que terapias alternativas, muitas dessas questões que estão além da medicina tradicional só funcionam por efeito placebo. Não, não existe. Isso aí é mito. É um dos mitos que as pessoas levantam para colocar dúvida com relação à eficácia desses tratamentos. Eu mesma tenho pesquisa registrada no Ministério da Saúde do uso da terapia floral na oncologia. Passou pelo comitê de ética dessa universidade, apresentei relatório. Eu fiquei fazendo esse trabalho 6 anos em caráter voluntário dentro da oncologia e os pacientes todos ficaram bem, entendeu? E esse trabalho continua em outro local. Então, não é efeito placebo. As pessoas que pararam de fazer... Eu tenho paciente em cuidado paliativo que só está tomando o floral e está bem. Olha, você ter uma metástase hepática, você sempre tem sintoma. O paciente está sintomático com o floral. Agora, é efeito placebo isso? Uma comprovação também, Andréa, é quando a gente usa em bebês recém-nascidos, em animais, em plantas, em pessoas... em coma, em estado de coma, né, e que não têm consciência, que não sabem o que estão tomando e tem uma resposta positiva. Então, essa é realmente uma coisa que a gente observa. A gente pode usar em planta, pode usar em animal e a gente tem resposta tanto do reiki quanto da terapia floral. Eu queria fazer mais uma pergunta rapidinho, porque a gente já vai para o intervalo, mas a Janete Piedade pergunta: podemos apontar que os problemas subjetivos, como comportamentos autodestrutivos, são os maiores causadores das patologias da sociedade? A terapia alternativa ou complementar seria voltada justamente ao tratamento desses males?
Eu acho que o que ela quer dizer é, numa sociedade moderna em que esses comportamentos se tornam cada vez mais autodestrutivos, seria tão interessante, as terapias alternativas serviriam também para esses males? Com certeza, serviriam bastante, principalmente porque essas terapias nos trazem para uma conexão profunda com o sentir, com a percepção de onde eu me desconectei, onde eu deixei um espaço, uma lacuna na minha vida. Em que momentos, diante de que circunstâncias. E isso nos ajuda a fazer uma conexão com o nosso período infantil, onde, na verdade, as maiores causas desse deslocamento que fazemos emocional e mental se dão nas circunstâncias infantis. Então, os traumas infantis, eles precisam serem revistos, os impactos emocionais. Eles trazem consequências muito graves lá na frente. Aos 20, aos 30, 40, 50, 70, 80 anos. Né? Então, não importa a idade, a gente precisa rever. E essas terapias nos ajudam a fazer contato com essa memória. Resgatou essa memória, os efeitos físicos tendem a ser extintos. Eu vou pedir mais um minuto para vocês. Eu prometo que na volta eu lhe dou a palavra, mas a gente precisa fazer mais um intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter @opiniãope. A gente volta já já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje discutimos o tema terapias alternativas. Bom, eu prometi a palavra a Leopoldina, que no bloco passado queria complementar o que Claudete tinha falado, por favor. Essas práticas, e falando da terapia floral, tem uma filosofia, tem princípios que norteiam essa prática, essa terapia. E um deles é a responsabilidade da pessoa no processo de cura. Porque ela tem uma responsabilidade no processo de adoecimento dela. Então, a doença ela se constrói ao longo da vida. Essa pergunta que a pessoa fez sobre o comportamento autodestrutivo. Então, imagina que um comportamento autodestrutivo ao longo de uma vida traz muitas consequências. Logicamente, no físico também isso vai precipitar. No trabalho do Dr. Eduardo Bá, da terapia floral, ele tem um livro chamado Cure a Si Mesmo. E esse trabalho fala da autorresponsabilidade da construção dessa doença que a gente construiu ao longo da vida. E a doença, o sintoma, ele é somente uma oportunidade, um sinal, sinaliza para cada um o que ele precisa mudar. É como se fosse, procure a resposta onde a pergunta é feita. Né? Onde você adoece, ele sinaliza, a doença sinaliza o que você precisa mudar a nível de comportamento, de emoção, de sentimento. E isso a gente faz no trabalho da terapia floral, faz esse link com a pessoa, ajuda ela a compreender isso e assumir a responsabilidade para desconstruir essa doença, que é o que Rosângela falava no início. A gente vai trabalhar com ela a partir do sintoma até chegar na causa que originou esse sintoma. Por isso que a gente trabalha numa perspectiva de cura. Eu li uma frase, quando estava estudando o assunto, que eu achei bem interessante, que a frase dizia que as terapias alternativas estimulam a habilidade do corpo para curar a si mesmo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que o corpo cura a si mesmo? O corpo, na verdade, não é só o corpo, é o conjunto da obra, né? Como nós falamos, né? Então, a terapia floral ela vai vitalizar, energizar, equilibrar, né? O indivíduo para que ele tenha forças nesse processo de autocura, mobilizar suas células, mobilizar seus pensamentos, para que ele se autocure a partir de uma reflexão sobre o que está errado, não é, na sua vida, através de clareza mental, através desse equilíbrio, ele resgatar o original dele, que é a saúde, né?
Nesse sentido, seria uma autocura, então seria a cura pelo próprio corpo. Pelo próprio corpo, mas assim, do todo, né? Não é do corpo só, dessa parte material, né? Certo. Maria Luísa, de Porto de Galinhas, ela pergunta, a terapia alternativa tem relação com a doutrina espírita? Claudete, que trabalha numa área bem mais do cosmos, mais... Tem alguma relação? Não tem relação com nenhum sistema religioso. Porque se a gente fica engessado num sistema religioso, isso dificulta o acesso a esses níveis que eu costumo estar falando, né, sistematicamente sobre eles. Então, esse sistema é um sistema onde você vai abrir-se para encontrar você. Agora, você pode ter e sustentar o sistema de crença religioso que você desejar. Isso não vai interferir no que está acontecendo. Embora, em algum momento, você também vai precisar confrontar a sua postura dentro desse sistema. Não significa que você tenha que sair dele, mas você vai reavaliar a sua postura dentro do sistema. Então, a crença, a religiosidade de cada ser não interfere nos tratamentos, mesmo porque não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é desmanchar, nem impedir, nem provocar a desestruturação da fé. O nosso objetivo é que o ser encontre a resposta dentro dele. Isso aumenta a fé, isso aumenta a confiança. Aumentando a fé e a confiança vai aumentar a disponibilidade dele de viver a vida com toda a beleza e plenitude que a vida tem. Tem muita gente que acha que se procurar um profissional que trabalhe com terapias alternativas, esse profissional vai aconselhá-lo a não se tratar mais com os métodos tradicionais. Eu queria saber como é essa relação para vocês, né? Como é que vocês aconselham os pacientes de vocês? Eles devem continuar com o tratamento alopático, como se chama, o tratamento tradicional? Como é que vocês tratam essa questão? Leopoldina. Nós não interferimos na conduta médica. Qualquer tratamento que a pessoa esteja submetido, ele se mantém no tratamento e começa um tratamento alternativo. À medida em que ele for melhorando com o tratamento alternativo, o médico dele vai avaliando e vai mudando a conduta médica, ou tirando algum medicamento, trocando. A gente não faz essa interferência, nem recomenda que ele deixe, nem a gente muda isso, a gente respeita e trabalha em conjunto. Uma coisa não interfere na outra, tá? À medida que ele melhora, ele muda. Rosângela, queria falar? Não, eu ia falar isso e, na verdade, a gente se insere numa equipe multidisciplinar no atendimento à pessoa. Por exemplo, na ABRAS, a minha coordenação de práticas, nós somos uma equipe, tem físio, tem TO, tem um médico geriatra, tem um psicólogo e tem as práticas complementares, entendeu? Então, nós nos apoiamos, ajudamos, por exemplo, porque eu estou falando dessa doença, que é essa doença que requer vários profissionais envolvidos, não é? E nós atuamos juntos. Muitas vezes o médico geriatra manda para mim uma paciente com Alzheimer que está com uma crise de ansiedade. Acho melhor dar o floral, porque o paciente já está super medicado. Muitas vezes o antidepressivo vai dar um rebote naquele paciente e ele vai passar mal. Por exemplo, paciente oncológico está cheio de remédio já da quimioterapia. O floral ele atua em paralelo. A pessoa não pode muitas vezes tomar. Eu tenho paciente que passa mal se tomar um antidepressivo tarja preta, junto com um tratamento oncológico. Então, nós caminhamos juntos, nós somos parceiros, nós não brigamos com ninguém, nós, na verdade, auxiliamos dentro do contexto da doença que a pessoa tenha maior força de vontade até para concluir o tratamento. Jailton Carneiro, de Jardim São Paulo, ele diz: gostaria de saber a respeito da cura pelo magnetismo feita nos centros espíritas, que vem dando muitos bons resultados para qualquer tipo de doença. Alguns de vocês conhecem essa técnica, magnetismo? Sim, é um trabalho de imposição de mãos, né? Funciona bastante. É conhecido no meio espírita como passe. O passe. O passe. E a energização da água e dos alimentos, né? Funciona em muitos casos. Você trabalha com isso, Não, Claudete? eu não trabalho com isso, mas eu acompanhei algumas pessoas que passaram
por tratamentos com imposição de mãos dentro dos centros espíritas e com resultados maravilhosos. Isso tem relação com a fé? Sim, tem relação com a fé. Tem relação com a fé e com a disponibilidade do ser em mudar. Tem algo dentro de nós que se chama vontade. Então, a vontade, uma vez que ela adormece, a gente tem o sintoma físico. Quando a gente reconecta com a vontade, ela nos coloca no lugar da fé. Uma coisa interessante, que a gente estava até comentando aqui antes do programa, é que a medicina está cada dia mais avançada. Novos tratamentos surgem todos os dias, novos equipamentos, novos medicamentos. E aí, ao mesmo tempo, a gente nota que as pessoas estão se voltando mais para esses tipos de terapias alternativas, enfim, entre os vários tipos que existem hoje em dia. Aqui vocês acham, por que isso estaria acontecendo? Porque vocês acham que o ser humano está voltando às suas origens e tentando um tratamento menos agressivo, um tratamento que traga uma cura mais tranquila, talvez? Porque a medicação alopática tem muito efeito colateral. Até os exames que você faz têm efeito colateral. Nem todo mundo pode fazer, de repente, um exame que tem que tomar um contraste. Entrar num processo alérgico, pode vir até a falecer. Esse ano passado, eu tinha uma pessoa conhecida minha que já estava com clínica de curados de câncer, casualmente, estava com leucemia, uma moça de 23 anos. Aí a médica oncológica achou que ela devia fazer mais uma sessão de quimioterapia. Ela morreu nessa sessão. Por quê? O corpo já não estava precisando, foi dar como se fosse um reforço e ela veio a falecer. Eu não estou dizendo para parar de fazer o tratamento quimioterápico, mas a gente, porque eu recomendo que o faça. Só que tudo tem o seu, como é que se diz, a sua colocação, a sua forma correta de se fazer. E hoje a medicina, embora tenha isso tudo, não cura tudo. Tem muitas doenças somáticas que não tem solução. Você vai fazer um exame e não tem nada. E a pessoa está sentindo uma série de coisas. Certa feita eu estava no hospital português e chegou pessoas na madrugada, eu estava para fazer um exame, porque eu tenho um problema cardiológico. Chegou várias pessoas dizendo que estavam passando mal, que estavam passando mal do coração, pessoas jovens. O médico atendeu, foi fazer exame e tudo mais, não tinha nada físico. Era com a crise de ansiedade. E aí a pessoa queria ficar conversando com o médico não tem tempo para conversar. É 5, 10 minutos numa consulta, entendeu? E outra coisa, o médico ele tem aquela formação para aquela parte. Se é médico da parte cardiológica, ele vai ver o coração da pessoa, ele não vai ver as outras partes. Se você fratura um tornozelo, você vai fazer uma cirurgia de tornozelo, vai ter um profissional específico para aquilo. E nós não, como nós vemos a pessoa como um todo, nós vamos cuidar de todas as partes do ser, de forma integrada. Por isso que se fala no SUS de integrativa. Nós vermos uma pessoa de forma integral é ver não só o aspecto físico dela, a matéria física, mas ver as questões emocionais, a forma de pensar, as crenças dessa pessoa e a questão espiritual, que espiritualidade não tem nada a ver com religião, gente. Religião é crença, espiritualidade é algo inerente ao homem. Todos nós temos a espiritualidade, entendeu? Religião é outra coisa. Uma última pergunta é Juarez de Cajueiro. Ele pede o telefone para contato das entrevistadas. Então, eu queria fazer o seguinte, a gente está chegando ao final do programa, eu daria em segundos para cada um de vocês falar suas considerações finais e aproveitar e dar o contato para quem estiver assistindo e quiser entrar em contato, quiser iniciar um tratamento alternativo, um site, um telefone, um endereço, alguma coisa. Bom, o meu telefone, eu posso dar o meu pessoal, porque o da clínica eu de verdade não sei. 83, que é o dígito, que é o código da Paraíba, 9967-8303. Você atende na Paraíba? Eu atendo aqui em Recife, atendo na Paraíba, Aracaju e Bahia. Pode fazer um apanhado do que foi o programa, de suas considerações finais? Eu estou muito agradecida de estar aqui, de estar trocando, de estar aprendendo junto com cada um de nós que está aqui nesse momento. Muito agradecida de poder estar falando livremente sobre o que eu acredito e como eu me movo na vida, né? E muito grata a você por nos proporcionar esse momento juntas. Isso aqui é uma TV pública, é o lugar de todos nós. Leopoldina, suas considerações finais, qual é o conselho que você dá para a pessoa que está
sofrendo de algum mal, enfim, e seus contatos para que essa pessoa queira procurar para fazer um tratamento? Então, primeiro agradecer o espaço. Nós temos pouco espaço na mídia para falar dessas práticas e eu sinto que as pessoas até querem, mas não sabem muitas vezes aonde buscar, não acessam, o conhecimento não chega até elas. Então, obrigada por esse espaço. Eu aconselho as práticas como um caminho de autoconhecimento. Na verdade, o trabalho é bem diferente da medicina tradicional, porque nós não ministramos simplesmente remédios florais, aromas. Nós fazemos com a pessoa um caminho de autoconhecimento, um caminho de autopercepção, de autorresponsabilidade, de melhorar a sua condição de vida, de perceber que toda a experiência que está na sua realidade é da sua responsabilidade. Parar de culpar os alimentos, as pessoas, a sogra, o marido, os filhos, o chefe, pelos problemas que experimenta na vida. Nós criamos tudo. Uma das máximas da terapia floral é nós sofremos de nós mesmos. Então, eu quero que as pessoas busquem esse caminho, que é um caminho de autopercepção, de autoconhecimento, de evolução. E eu atendo na Quinta Essência, e o telefone lá é 3423-5653. Nós temos yoga, pilates, aromaterapia, florais, reiki. 3423-5653. Rosângela, por favor. Vou agradecer, porque realmente é raro nós termos esse espaço, né, para divulgar as nossas práticas, aquilo que nós acreditamos, não é? E assim compartilhar com as outras pessoas, para que elas possam procurar esse tipo de atendimento. Eu vou passar meu telefone, eu tenho um site que é www.pensandonatural.com.br, que eu coloco artigos, eu explico uma série de coisas. Também tem um blog que é Terapia Floral, Qualidade de Vida, que tem muito acesso, explica muita coisa para as pessoas procurarem, não é? Eu tenho livros publicados, o uso prático da terapia floral na obesidade, eu tenho um de aromaterapia, eu tenho um outro que é o uso dos florais de bar no Alzheimer, que é o trabalho que eu faço na ABAS e em consultório. E vai ter um próximo, que é o meu trabalho na oncologia, que eu dou workshop disso aí, sobre esse trabalho que eu faço. Então, o meu telefone é 88430584, aqui em Recife, né? E eu dou curso aqui e fora daqui. Ok. Bom, gente, muito obrigada pela presença. Queria desejar uma boa noite para vocês, agradecer pelas respostas, agradecer pelos esclarecimentos. Obrigada a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelas perguntas e queria dizer que a Opinião de Pernambuco de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e até o próximo programa.